Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Confundo tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida, pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta, nas pedras do arpoador. Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. La la ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya. Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, que errou retrocesso, meio bossa nova em rock and roll. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor. Muito boa noite, povo do samba, muito boa noite, povo do pagode de Belém e do Brasil. Estamos começando mais um Se Liga no Samba, o meu, o seu, o nosso programa de toda quinta-feira à noite, às 22 horas, aqui no Canal 14. João Sérgio, nosso programa de número 13, cara. Boa noite, Jair. Que legal, boa noite. Tudo bom? Mais um programa no ar. Você que nos acompanha. Daremos início agora a mais um encontro semanal. E já começamos romântico, né, Jaime? O cara canta tudo, né? Então, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Felipe Melo, diretamente de São Paulo, intérprete e cantor do grupo Momentos SP, que vai contar toda a história dele hoje aqui no Se Liga no Samba. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo a essa terra que é tua também, né? Boa noite, o meu estado do Pará, Belém do Pará. Muito boa noite, Jaime, vocês, os convidados, as pessoas que estão assistindo, muito obrigado pela presença aqui. Olha, eu tô emocionado, de verdade. Legal, Felipe, a gente costuma valorizar o artista paraense, em especial Belém precisava de um programa que falasse de samba, e aqui está o Se Liga no Samba, né, João? Que a gente chama o artista paraense para ele poder mostrar o trabalho dele, consolidar ainda mais o trabalho dele. Vamos abrir portas, chamar a atenção de casas de show. Começar o nosso bate-papo, porque hoje tem muita conversa com o Felipe Melo. Felipe, podemos começar então o nosso bate-papo hoje com muita música, descontraído, né, leve. A gente já começou assim, já deu a vontade de abrir e trocar essa água aqui por um negócio que o passarinho não bebe. Mas vamos lá, vamos começar o nosso programa. Felipe, você sai de Belém, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho a tua história aqui em Belém, no samba e no pagode, quando você começou, e essa sua saída para São Paulo, o que você levou culturalmente para São Paulo inicialmente, nessa tua ida para São Paulo? Olha, Jaime, para contar toda a minha história, acho que devia ser mais ou menos uns 3 livros, né? Então bora. Cara, é o seguinte, na minha família, a família Souza, né, que nós temos, na minha família tem o meu avô, que era flautista, né? Ele participava de banda de baile, né, na época dele. Então acho que isso aí o sangue foi na nossa família, né? Nasceu minha mãe, lá em casa, minha mãe sempre colocou músicas pra gente ouvir todo dia, então a gente começou a ter
não tanta aptidão para a música, a gente não era tanto, era mais a minha mãe que colocava para a gente ouvir, a gente era mais a galera do esporte mesmo, era mais do futebol, eu, o Júlio e o Reinaldinho, né? Nós três sempre da bola. Mas a música entrou na minha vida ali em 1996, que entrou na minha vida. Eu ia nos trios elétricos, tipo, gostava muito de parafolia, essas coisas, carnabelente, a gente ia muito. A nossa galera, tipo, lá de casa, a gente ia muito com os vizinhos, com os amigos e tal, a gente ia muito. Mas a música entrou, para mim mesmo, em 96, 1996, eu fui descoberto hoje em dia, ele passou no conservatório, né, o Demilson do Cavaco, né, para quem não conhece, é o molequinho do Cavaco, ele me descobriu musicalmente por quê? Porque eu comecei a cantar logo algumas coisas lá em casa, e minha mãe falava, Felipe, ó, eu acho que tu uma voz legal, cara. De repente, né? Tu colocou tua voz no microfone, tipo, cantar e tal, já sentiu a tua voz no som e tal. Eu falei, não, mãe, nunca. Eu falei, qualquer dia tenta, porque, porra, bacana a tua voz, pelo menos o que tu faz aqui, que tu veio cantarolando assim, umas coisinhas, tu canta aí, porra, legal. E aí eu acabei sendo descoberto musicalmente pra te ver como são as coisas, numa roda de samba, na efervescência dos anos 90, porque os anos 90, ele começou em São Paulo e no Rio em 91 e 92, tá? 90, 91, 92. Lógico que teve os grupos da década de 80, mas só que 91 e 92 que começou o samba realmente a explodir no Brasil. Eixo Rio-São Paulo, tá? Eixo Rio-São Paulo. Para lá. Para chegar em Belém, ele chegou ali mais ou menos em 94, 95, tinha as nossas bandas de Belém, que na época era o Cabanagem, Sovaco de Cobra, vai lá, Luz e Sombra, né? Aquela galera mais antiga, Manga Verde, essa galera mais antiga, o Isaldo lá com a banda do Quem de Nós, essa galera mais antiga, né? O Tony Melodia, o Bilão, essa galera mais antiga. Então, dali, a música começou a entrar em 96 em Belém, que o Exalta Samba começou a tocar o CD do Exalta Samba em Belém, né? Que aí chegou os discos, começou a tocar as músicas nas rádios. O samba, ele explodiu no Brasil inteiro. E aí foi a hora que, nessa roda de samba, voltando ao assunto do molequinho do Cavaco, ele pegou, Felipe, canta aqui essa música pra mim aqui. Aí eu cantei Telegrama pra ele, me lembro benzinho, foi a primeira música. Eu cantei Telegrama e falei, rapaz, tua voz é legal, bora ali. Aí me levou numa roda de samba. Foi ali que eu comecei minha trajetória. No samba foi ali, em 96. A primeira música que eu cantei foi em 96, que é as minhas contas que eu tenho de música, né? Foi em 96. Aí, a partir dali, então, você descobriu essa aptidão pela música e resolveu montar um grupo que foi muito sucesso em Belém do Pará, né? Que foi o Louca Paixão. Para quem não lembra, assim, o Louca Paixão foi estourado em Belém, né? Isso é dadas as proporções, mas hoje era como o nosso Tom faz o sucesso em Belém, o Louca Paixão, na época, né, tocava em todas as casas de show de Belém, assim, era uma banda muito disputada pelas casas de show, eu lembro de vocês no Cazuzas, né, os mais antigos vão lembrar do pagode do Cazuzas, era algo assim, né, Louca Paixão vai estar onde hoje? Vai estar ali e tal. Então, assim, foi um momento que vocês viveram, assim, intensamente, né, Felipe, nessa época? Foi. E só depois que você foi a São Paulo. Isso. A gente começou com Louca Paixão em 90, justamente no final de 96 que a gente montou, né? A gente começou a fazer umas canjas em Belém e tal, me levaram para cantar umas músicas em Belém nos palcos e tal, para eu conhecer um pouquinho, me soltar um pouco no palco. Não sabia nada. Já subi, já meti a cara e minha vida foi essa. Já de meter a cara. Não teve estudo, não teve nada, já saí cantando. E aí nós montamos o Louca Paixão no final de 96, que foi as contas, né, que eu tô fazendo para você. Final de 96. Aí teve a primeira formação do Louca Paixão. Que os vocalistas, eu e o Wendel, né? Que hoje em dia o Wendel, o nome dele artístico é Cacau Júnior, ele está cantando no Rio de Janeiro, está cantando no Rio, está fazendo a carreira dele. E depois veio uma segunda formação. A segunda formação, eu já chamei o Marcelo, que era um amigo meu de infância, o Marcelo, que é praticamente da nossa família, né? Que é irmão do Marquinho, do Paulinho, os meninos já praticamente a nossa família. Eu falei, Marcelo, ó, cara, o vocalista saiu, cara. Não tá afim de entrar comigo aí? Tem uma voz meio estridente, tem uma música boa pra ti, do Zeca, Marcelo tá em breves cantando lá. Do Anderson, ele tá em breves. Pagode VIP. Pagode VIP, o nome da banda dele, tá lá. Aí o Marcelo topou na hora, cara, tipo, isso. Aí no nosso repertório entrou tudo pro Marcelo. Anderson do Molejo, as músicas do Zeca Pagodinho na época, ficava legal na voz dele, os partidão ficava bacana.
Então o Marcelo contribuiu muito. Aí ficou como os dois vocalistas, eu e o Marcelo, tá? E depois disso aí, depois do Marcelo, nós tivemos uma terceira formação. Agora, cara, tu não vai acreditar. Olha como são as coisas. O Louca Paixão teve 3 formações. Essa formação do meio, não é que ela era uma bagunça, é porque, cara, foi a hora que a gente estourou em Belém. Então, é engraçado, tudo que tu organiza não dá certo. A terceira formação foi tudo organizado, tipo, roupa, lembra? O pessoal cortava umas roupas, vinha com umas calças azuis, vermelhas e tal. Não era? Minha roupa, rapaz, ficava horrível no palco se eu pegar os vídeos antigos, né? Mas a terceira formação foi para isso, mais alinhado, é uma coisa mais melindrosa, tipo, Felipe, tu vai entrar agora e tal, e deixava a gente no camarim e já entrava a gente... Produzido mesmo. Porque uma produção a mais, né? Tipo, uma coisa mais organizada. Agora, cara, o do meio, porque teve as 6 formações, o do meio, cara, ficou pra história em Belém, porque, cara, era muito engraçado, cara. Primeiro que os caras eram amigos de todo mundo. Um era de uma família de um fulano, outro da família de ciclano. Cara, era uma mistura, era Guamá, Jurunas, Pedreira, Sacramento, Terra Firme, era tudo, cara, toda Cidade Nova, né? Ananindeua, Marituba, era tudo, cara, tudo naquele grupo, cara, que era o nosso. Do Louca Paixão dessa formação. Por aí. E dessa formação que o Júlio veio. Né? Na verdade, o Júlio saiu dessa formação. O Júlio veio na primeira formação, né, no teclado. Né? Veio na primeira formação no teclado. Meu pai andava com o documento debaixo do braço para ele poder tocar. Eu tenho uma foto, Felipe, para ele poder tocar. Do aniversário do Louca Paixão no Paraclube. Não sei se foi 1 ano, 2. E o Júlio tá, assim, o teclado é tão grande que ele tocava com a mão aqui em cima, né? A camisa manga comprida. E o seu Reinaldo, né, pai de vocês, com um documento embaixo do braço. Mas, assim, o que a gente admirava muito era o incentivo de vocês, né? Porque o Júnior muito novo na época, o Felipe já um pouco mais velho. Mas, assim, o incentivo da família, da sua mãe, do seu pai, para uma carreira na música, né? Hoje o Júlio formado pela UEPA, o Felipe em São Paulo, né? Vocês dois em São Paulo cantando. Então, assim, essa época vocês viveram muito do Louca Paixão aqui. Eu acho que foi um marco para a história do pagode da nossa cidade, né, Felipe? Sim, o que foi mais importante do Louca Paixão na época, já me voltando a falar das formações, eu quero frisar bastante as 3 formações, que a segunda formação foi isso, foi aquele estrondo, né? Foi aquela porrada mesmo, foi muito forte de verdade. Nós ganhamos todos os prêmios de Belém, todos os prêmios, Banda Revelação, melhor grupo de pagode, tudo, a gente ganhou tudo. E aí isso foi no final de 98, né? Pós-Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que o Brasil perdeu foi na França, né? O Brasil perdeu de 3-0. Isso. Foi essa Copa do Mundo. Que eu me lembro que na final da Copa a gente tinha um show na Pororoca. Mas só que a gente dependia da vitória do Brasil. E nós estávamos em Mosqueiro e o show ia ser à noite. Já estava os ingressos tudo vendido, estava tudo certo, outro dia, mas o Brasil perdeu, né? Infelizmente, para a França. E a gente não fez aquele show. Por incrível que pareça, cara, ali foi o final, cara. O final do Louca Paixão foi. Porque a gente já vinha brigando, todo mundo tinha problema com família, a galera já... O pessoal, a gente passou do ponto, assim, tipo assim, como banda, a gente passou do ponto, porque a gente não tinha mais tempo para família, a gente não tinha mais tempo para nada, a galera não conseguia mais trabalhar, tipo, o seu trabalho, suas tarefas de manhã, tarde, porque à noite a gente saía para fazer show. E também na época, se eu não me engano, acho que a Meg pegou nosso grupo, acho que ela foi para vereadora na época, a Meg, ela trabalhava para o pessoal da Roland, para o Jefferson Lima, acho que para o Vlad, alguma coisa assim. Ela saiu de lá e pegou a banda e jogou a gente para o estado do Pará inteiro. A gente começou a fazer uma turnê com a banda Vlad e com Cheiro Verde. Aí nós fizemos muitos interiores, a gente viajou bastante, muito mesmo. Tudo, a gente tocou em tudo, a gente estado do Pará quase todinho, muita coisa, lógico, o estado do Pará é muito grande, mas a gente tocou muito mesmo. E aí depois disso aí, que veio pós-Copa do Mundo, o grupo acabou ali. Por que acabou? Dessa forma aí, que eu tinha acabado de falar para você. Aí pós isso aí, nós montamos a outra banda. Aí veio a outra banda que eu te falei, que foi a Organizada. Né? Organizada, saiu todo mundo, saiu o Fernando, da nossa banda, saiu o Fernando, saiu o Marcelo, saiu o Castanha, saiu o Marquinhos, saiu todos. Eu acho que daquela banda ficou só o Beto, naquela banda. Talvez o Júlio um pouquinho, o Júlio voltou a fazer alguns shows, né? Mas ficou só o Beto. Eu acho que daquela banda mesmo ficou só eu e o Beto, daquela banda.
Porque saiu todo mundo. Acho que, se eu não me engano, ficou um pouquinho o Sandro também, que era o violonista na época. Prateado saiu. Praticamente saiu todo mundo. E aí ficou eu e o Beto e o Sandro, mais uns 3 gatos pingados lá. Porque o grupo era muito grande, era quase 15 naquela época. Né? Então, aí a Meg pegou o trabalho. Quando a Meg pegou o trabalho, a gente organizou. Aí que nós pegamos o Serginho, né, que hoje em dia o Serginho toca com todo mundo aí. É um cara que a gente tem, que é nosso irmão da música. Né, Júlio? Frequenta muito lá em casa, o Serginho. E é uma das maiores vozes que tem no estado do Pará, o Serginho. Ele sai sempre aí, ó. Vocês que estão engajados com a escola de samba, o Serginho sempre sai. Eu sempre vejo ele aí no rancho. O Serginho é intérprete do carro. O Serginho é espetacular, cara. Ele canta demais. Olhe pro Serginho aí, hein? Procure o Serginho aí, porque vocês estão perdendo uma pérola aí, uma estrela aí, hein? Esse diamante precisa ser lapidado, hein? Ouçam bem, Serginho é o nome dele, hein? Ele é vocalista. Serginho Medeiros, isso mesmo. Serginho Medeiros. Isso. Ele é vocalista, só que ele toca percussão com as pessoas aí, com os grupos aí em Belém, mas ele é vocalista. Canta demais o Serginho. Dizem que é um dos maiores fãs do Reinaldo aqui em Belém. É verdade. Qualquer música que você pedir do Reinaldo, ele sabe. Vamos trazer ele aqui. Traz o Serginho que o moleque é esperto. E aí a gente montou essa banda, aí que eu te falei que a gente organizou. Nós organizamos, aí colocamos o Helder Cabral, que é um amigo nosso lá de Ananindeua. Vereador, né? O Helder está como vereador agora? Vereador. Bacana, Helder Júnior. Beijo, meu filho. Um abraço para você. Então teve o Helder Cabral, aí entrou o Serginho, e aí entrou esse nosso outro pessoal. Entrou o Abel também, o Abel é daqui o Abel, o bairro do Abel, é ali atrás. Do Jurunas, o Abel, né? Jurunas, ali perto do presídio, ali entrou ali. Ali é Jurunas. Entrou o Serginho, entrou eu. Então a gente montou essa outra formação. Aí que eu te falei que foi organizado. Aí cortava as roupas, entrava tudo alinhado no palco, e era aquela frescura. Dizem, né, que o Legião Urbana na época, o Renato Russo não gostava disso, por isso que os caras não faziam programa de televisão. É verdade, pode procurar. Pega na história deles aí, eles não gostavam não. Iam fazer tipo programa de televisão e tal, eles não gostavam de fazer, cara, porque o Renato Russo, vai mudar minha roupa, vai mudar minha camisa, eu não quero, eu não tô afim de passar sorte pra eles, os caras eram assim, entendeu? Então, tipo, a gente, alinhados, a gente começou a fazer um trabalho legal em Belém, que, como eu te falei, quando era desorganizado, o grupo dele a pancada, estourou. Aí quando ficou alinhado, a gente praticamente fez aquele fino da música, porque, sabe, aquelas músicas tiradas com repertório, tudo tá entendendo? O molequinho voltou pro cavaquinho, né? Então a gente começou o Júlio, não foi o Júlio? O Júlio produziu algumas coisas, então a gente começou a fazer uma parada. E aí que nós paramos e fizemos o CD do Louca Paixão. Aí na época... 2000 já isso aí, foi 2000. Aí na época tinham 2 produtores de samba em Belém, né? Que sempre tocaram demais, né? Que era o Pardal, né? Sempre foi o Pardal, e o Barata, né? O Evandro Cordeiro Barata, que é o irmão do Manuel Cordeiro, né? Eram os dois. Como a gente tinha um pouco mais de proximidade com a família do Manuel Cordeiro, então eu falei pro meu pai, pai, vamos pegar o Barata lá, ele tá aqui do lado, né? Também a gente não sabe como é o Pardal trabalhando, se não me engano, acho que nessa época ele tava um pouquinho com o Fruta Quente, ainda aquele finalzinho do Fruta Quente, eu acho que o Pardal tava lá ainda. E aí a gente pegou o Barata, cara. Aí fizemos um CD lindo, cara. Aí na época a nossa referência foi o Soeto, né? Nós pegamos o disco do Soeto, aí mostramos pro Barata, né? Nós somos paraenses, né, cara? O Barata, tipo, com violão, com uma guitarra na mão, é perigosíssimo, cara. Brasil inteiro, mundo inteiro, os caras eram perigosos. Sempre foram perigosos, né? Com o instrumento na mão. O Manuel Cordeiro, o Barata, agora o Felipe, né? Filho do Manuel Cordeiro. Então essa galera aí, cara, é sangue, música, a música neles ali é valendo. E aí, com essa requisição, no caso do Barata, o Barata pegou o disco, lá com a gente, com o Júlio, a gente começou a fazer a história todinha, aí montamos o repertório. Aí que vai chegar uma hora de compositor. Eu sempre escrevi. Então tem algumas músicas que a gente tentou colocar no disco, lá, e aí não estava muito bacana. A gente voltou, eu reescrevi de novo, coloquei, a gente colocou melodia. Na época, o molequinho me ajudou com alguma coisa de melodia, o Júlio também me ajudou em casa, com piano, alguma coisa. E aí saiu. Tem uma música no nosso primeiro CD do Louca Paixão, tem umas músicas minhas, que até então, né, eu escrevi uma música que isso deu uma confusão, cara. O nome da música é Puro Jasmim. Cara, isso deu uma confusão com essa música. Porque é o seguinte, a música tinha um refrão de um cara... Não, tinha um trecho da música de um cara lá da Sacramento, cara. A música foi parar lá em casa, no nosso ensaio.
E eu peguei e coloquei uma letra nessa música. Eu coloquei uma letra e escrevi ela todinha, ficou só um pedaço do cara. Cara, o cara bateu lá em casa com um monte de... Direitos autorais. O cara bateu lá em casa com um monte de documento, moleque. Ele bateu lá em casa, moleque. Bateu lá em casa, cara. O seu Reinaldo tá aí, cara. Fala com o seu Reinaldo e com o Felipe aí. Aí eu falei, porra, não. Ele falou, rapaz, meu nome é fulano de tal. Lembra o nome dele? Cara, não lembro, eu quero lembrar o nome desse cara. Não lembro o nome dele. Mas ele quer falar com o Felipe. Com o seu Reinaldo, é o seguinte, vocês roubaram a minha música aqui, não sei o quê, papapá, pepe. Por quê? Porque a música tava tocando em Belém já. Já tava tocando, então tinha tocado a música. Lembra dela? Dá pra fazer um trechinho aí? Cara, lembra? Acho que é igual menor, né? Não, o Barata gravou em si menor. Aí. Refrão. Ah, o refrão, né? Que sós puro jasmim, é história sem fim de um novo amor, 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 de uma figura que me conquistou, de um momento no meu coração, canta louca paixão. É como você estourava na Jade, verdade. É muito bom relembrar isso aí, cara. Muito bacana. Essa música aí, Jaime? Cara, eu era fã, assim. Eu nunca contei essa história aqui do Se Liga no Jaime Samba. Machado tá realizado hoje. Eu nunca contei essa história do samba. Aqui no Se Liga no Samba, a gente tinha um grupo de pagode chamado Estrela do Samba. Será que a gente tinha autoestima, né? Estrela do Samba. E o Louca Paixão era a banda base do Estrela do Samba. Olha a moral que esses caras davam pra gente na época, né? E eu era o vocalista, eu não cantava nada, cara, nada. Por isso que hoje eu pego o microfone e faço uma graça. Porque lá atrás eu tirava uma onda de cantor. E aí o Louca Paixão, a gente abria os shows do Louca Paixão na época. E o detalhe, quando o Louca Paixão chamava a gente, ele já garantiu que a banda base era o Louca Paixão. Então a gente fechou no Murubas, né? Eu lembro que a gente abriu o show do Louca Paixão, logo em seguida o Louca Paixão abriu o show do Jorge Aragão. Então a gente teve, né, um currículo aí nessa história e agora você nos fez lembrar essa época bacana aí, né, cara? Muito legal mesmo. E aí, Felipe, o Louca Paixão estourou, né? Teve todas essas formações e aí o Louca Paixão acaba, né? Encerra as atividades em Belém. Mas o legal é que de todos vocês, poucos realmente pararam, né? Cada um foi para o seu segmento, alguns ainda tocam percussão, o Júlio foi se formar, estudar música, né? Essencialmente na universidade, né? E você segue a sua carreira como cantor, né? A família continua incentivando. Sim. E aí você trilha um caminho muito bonito, muito interessante, cheio de histórias ricas de Belém para São Paulo, é isso? Sim, olha, Jaime, o meu pai, a gente sempre tem que falar na família, né? O paraense fala na família, né? O meu pai, o sonho dele era ver a gente jogando futebol. O sonho dele porque a minha família Siqueira Mendes, eu tenho 2 tios. O tio Jair jogou futebol de salão, né? Chegou a jogar futebol de salão na Tuna, no Paysandu. O tio Noca também jogou futebol de salão na Tuna. O meu pai, muito novo, jogou futebol de salão também, chegou a jogar um pouco na Tuna também, mas não seguiu carreira, porque já trabalhava muito cedo, não seguiu carreira. E tem o nosso tio Antônio, o tio Antoninho, que foi realmente profissional, foi famoso aí, jogou no Remo, mas o tio Antônio jogou no Remo na década de 60, o tio Antônio jogou. 60, ali comecinho da década de 70, o tio Antônio jogou. E então a gente tinha isso na nossa família de futebol. Então meu pai, era o sonho dele, correto? Era o sonho dele, realmente. O Felipe tem que jogar, o Júlio tem que jogar, o Reinaldinho tem que jogar, e o Reinaldinho, de nós três, a gente, mais ou menos, né, mano? Porque o Reinaldinho jogou futebol de salão lá com o Ricardo, lá no Remo. Não, com o Sérgio, desculpa, com o Sérgio. Com o Sérgio e Ricardo, o nome dele, lógico. Com o Sérgio lá no Remo, o Reinaldinho jogou e viajou com o Remo aí pelo Brasil aí, jogou umas competições pelo Remo, futebol de salão. E a gente entrou como federado com o Samuel na época, né, que entrou o Bebetinho, o Léo, os meninos do Paraclube entraram tudinho. Já como federados no Paysandu, a gente foi para lá, né, nós viramos jogadores na época lá do Samuel, que era o Samuel Cândido, que era o técnico na época. A gente treinava lá na CDP, lá pelo Paysandu. E parou por aí. Esse era o sonho do meu pai. Mas, cara, minha mãe, por ser musicista, minha mãe é formada, era professora de partitura da Arquidiocese do Pará, minha mãe.
formada em música, pianista, professora de expressão corporal. Minha mãe é muito inteligente na música, ela é especial, ela tem esse lado dela da música. Então a gente herdou isso dela, eu e o Júlio. O Júlio praticamente apanhava para ir para aula no Carlos Gomes, é verdade, né, filho? Apanhava, ele não queria de jeito, não, mãe, não vou. Cara, esse cara foi tudo de ouvido, é impressionante. Impressionante. E ele tirava as notas maiores que os amigos dele que iam para as aulas e estudavam tudo. Ele não queria ir, sempre era nota 10 lá. Mas só que a gente teve, voltando da música, né, pra gente empurrar essa história para frente aí. Então, em relação à estrutura do meu pai me querer na música, dele acreditar em mim, teve uma hora que ele olhou para mim com os bons olhos, como pai e como crítico mesmo, porque meu pai sempre me criticou. A vida dele foi me criticar e foram críticas boas, assim. Felipe, faz isso, faz aquilo, faz isso, canta aquilo. Isso foi sempre muito bom para mim, cara. Se eu tô do lado do meu pai até hoje, é por isso, cara. É pro meu pai tá no meu pé, né? Então, eu queria olhar aqui nas câmeras. Gente, vocês que têm os pais de vocês, as mães de vocês, valorizem, pelo amor de Deus, tá? Principalmente vocês paraenses, nós paraenses. Valorizar a família, por favor, tá? Eu tô aqui em Belém hoje, a gente tem tanta coisa para fazer em São Paulo, tem audiovisual para gravar, tem show lá. Eu deixei 5 casamentos para trás, tá? Para estar em Belém, do lado do Júlio, para estar em Belém, do lado do meu pai. Não, 5 casamentos pra gente fazer os casamentos, não foi? Calma, desculpa aí. Ele deixou 5 casamentos, vocês entenderam, né? Desculpa, Hoje logo botou na mão dele, 5 shows em casamentos e o audiovisual do Momentos SP, que a gente deixou lá e que a gente adiou, entendeu? Calma, Sim, por favor, não foi esse tipo de casamento que vocês estão pensando, não. Não foi esse tipo de casamento que vocês estão pensando, não. Então eu vi por causa da família realmente, tá? Por causa da família, não foi por causa de música não, tá, gente? Eu tô aqui de forma esporádica, pelo convite do meu amigo Jaime, tá? Pelo convite do meu amigo, filho do Janjão, que era nosso amigo Janjão, porra, Janjão famosíssimo em Belém, o cara que era um locutor com aquela voz. A voz do samba, né, cara? Com vocês aqui na Assembleia Paraense, aquela história dele, Janjão, gente boa pra caramba. Então, assim, eu vim pela família, pelos amigos, não vim por causa de música para Belém, não vim. Não me procuro por causa de música, porque eu não vim para Belém por causa de música. Agora sim, eu cheguei em Belém, pisei em Belém, as pessoas estão contratando para a gente fazer show. Então a gente montou uma banda, né, Júlio? A gente montou uma banda, aí o Júlio faz a direção musical, a gente pega os caras, os músicos de Belém são espetaculares, todos amigos nossos, todos, sem exceção, de A a Z, todos amigos nossos, não temos inimizade com ninguém, gostamos de todas as pessoas de música aqui em Belém, todo mundo tá lá em casa, todo mundo bate lá em casa, todo mundo toma um açaí, todo mundo vai lá bater um papo com a gente vai na casa das pessoas, cara, é muito legal. A nossa relação de música com paraense é muito legal, cara. Aí, voltando a falar de estrutura, então meu pai, ele abraçou a ideia. Então, ele se abraçou comigo, tá? Se abraçou comigo, passou, realmente, vários empresários na minha vida. Né? Na minha vida, na vida do Louca Paixão, pós-Louca Paixão, e agora que a gente vai encerrar o Louca Paixão aqui, para te falar que meu pai é abraçado comigo, que aí eu já começo a arrumar minhas malas, que aí foi isso, que foi no ano de 2000, eu já arrumei minhas malas, entendeu? Bom, legal. Então o Felipe vai continuar contando essa história pra gente, mas na sua fala, antes de chegar em São Paulo, assim, queria que você lembrasse um pouquinho do que você cantava, né, se despedindo aí do Louca Paixão, qual era o teu repertório, tipo Soweto, na época. Depois a gente vai falar um pouquinho da música Belém Pará Brasil, que esse cara vai cantar daqui a pouco pra gente. Mas assim, nessa época do Louca Paixão, qual era a música do repertório que não poderia faltar, assim? Cara, acho que pode ser telegrama, né, Júlio? Pode ser? Mi maior? Acho que dá. Pode fazer com a gente. Dá? Pode ser? Pode ser? Ah, que saudade de você. Estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. Nas ruas meu olhar, fico a te procurar. A dor ainda está no meu peito. As marcas de batom no casaco de vison, aquele beijo imaginar. Os amigos vão jogar bate-papo e conversa fora pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou.
Bate palma aí, João. E aí, João, uma pergunta pro Felipe, ele tá aguardando aqui, só eu que tô falando, já percebeu, ele tá... Bora, João. Ele tá aqui, ele fez um repertóriozinho aí de umas 50 perguntas pra ti, chegou a tua hora, João. Vamos lá, João. Felipe, tu acabaste de contar toda a trajetória do Louca Paixão, Jaime está realizadíssimo nesse programa. Acompanhei hoje. isso aí, cara, acompanhei. Viveste, né, Jaime? Eu vivi essa história com eles aí. Mas em 2003 tu tem uma virada de chave. Conta pra gente... 2002 tem uma virada de chave. Conta pra gente como é essa chegada, conhecer o Momentos SP, estourar o Momentos SP. Conta pra gente como tá até hoje. Cara, eu cheguei em São Paulo em 2002, no Natal de 2002. Eu cheguei em São Paulo. E aí comecei a rodar, conheci os músicos, né? Os músicos, eu morei na casa de músicos do pessoal da banda do Quem de Nós, que era da época do Isaldo, tá? Os músicos ali começaram a morar, tipo, cada um... O pessoal, teve gente que casou e tal, saiu com família e tal. Fizeram família em São Paulo. E teve músicos que nem o Buzaca e o Zeca, o Eduardo Viana, que é batera, que era a batera do Chimbinha aí, o Zeca. Eles eram do Quem de Nós. E conheci eles lá em São Paulo, o Leandrinho, que é o camelinho do cavalo, que é o Leandro do Banjo, que a gente fala, Lê do Banjo. Lê do Banjo. Lê do Banjo. Por sinal, deixa eu mandar um abraço aí, Lê. Pedreira, né? Isso, da Pedreira. Morador do bairro do Céu. Morador da Pedreira. O Leandro, a mãe dele, paraense, e o pai paulistano. Foi cavaquinista há muitos anos na embaixada, tá vendo? A gente quer fugir do carnaval, Mas sempre sempre volta volta ao ao carnaval. Isso. Aí o Leandro me apresentou e falou, Filipão, tu estás aonde? Eu falei, eu tô no hotel. Chegou eu e o Rogério, que era nosso produtor na época. Fui eu e ele pra São Paulo. E aí eu falei, cara, tá eu e o Rogério aqui, cara. O nosso produtor tá aí, tá comigo no quarto e tal. Ele falou, rapaz, faz o seguinte, cara, pega as coisas de vocês aí, eu vou levar vocês ali. Aí já me levou, aí já se tomamos ali sua aparência na casa. Aí rachamos a casa, cada um pagava um negocinho lá e ficamos na casa lá. E aí, cara, de 2002, aí que é bacana, tem uma história muito peculiar da minha vida aí, que de 2002 para 2006, cara, não vai acreditar, eu comecei a mostrar minha música para os produtores lá em São Paulo, eu comecei a cantar na noite assim, mas de forma esporádica, tipo de ir na noite para cantar. Me levava, dava uma canja aqui, uma canja ali. E aí teve um produtor que falou, Felipe, é o seguinte, cara, pô, me mostra aquela música lá e tal, que vocês mostraram lá na cozinha, cara, linda aquela música. Aí eu peguei o violão e cantei pra ele a música. Aí ele falou, cara, essa música aqui, cara, eu vou te levar pra te conhecer um cara. Aí ele me levou pra conhecer o Fernando Nanão. Esse cara é muito importante lá em São Paulo. Aí, o Fernando Nanão, ele foi a primeira vez que eu vi sampler, Júlio, na minha vida. Foi com o Nanão lá. Sampler, pra quem não sabe, sampler são aqueles efeitos de teclado. Que, só um exemplo, você pode gravar bateria no teclado, você pode gravar contrabaixo no teclado, você pode gravar guitarra no teclado, tudo, e ele tinha todo esse macete, cara. O cara é um animal, cara. Ele pegava... Cara, eu vi aquela bateria, a bateria e tal, eu falava, cara, onde tu pegou isso aí? Hoje em dia, lógico que tem os programas já montados, mas na época, eu tô falando isso de 2003, eu tô falando isso aí, então não existia muito, não tinha muita essa informação. Então o cara já, bateria, violão, guitarra, as coisas, os efeitos, sample, tudo que ele colocava, colocou tudo nas músicas. E pegou a minha música... meteu um violão tipo um violão meio batido assim, e colocou uma guitarra, uma bateria e um baixo. A minha música virou rock, cara. Então quer dizer, o que ele fez? Ele falou, não é que tu canta bem, eu vou te colocar no rock, vem cá. Cara, o cara me colocou no rock de paraquedas, tá vendo? Ninguém sabia disso aí. Me colocou no rock pop de paraquedas. Ele me colocou. Cara, aí eu peguei, eu falei, cara, agora... Eu já não tô cantando samba em São Paulo, mal canto MPB. Cara, o que eu vou fazer da minha vida aqui? Eu falei, cara, eu vou cantar rock, deixa com esse cara. Aí esse cara me levou para umas casas e tal, comecei a dar umas canjas, mas tipo, cantava o que tinha na época, tipo J Quest, Legião Urbana, cara, repertório de rock aí que a galera canta aí. E aí ele falou, Filipão, eu vou te gravar, cara. Vou te gravar e vou já um empresário para ti. Aí eu falei, tá bom, não tinha nada para fazer em São Paulo, já tava lá mesmo. Ele falou, tá bom, cara. Aí eu entrei com esse disco, aí eu fiz um disco autoral de 11 canções. As 11 canções são minhas, as 11. Eu escrevi as 11, entrei no estúdio e gravei as 11. Cara, ficou uma coisa linda esse CD. Só que na época, como hoje também, o rock ela é uma música que ela, em relação a show business, é muito elevado. Você gasta muito dinheiro, cara. Gasta muito dinheiro para uma banda de rock, para você chegar no cenário, no rock, cara, 1000 vezes pior do que samba e pagode. Demais. Né, Júlio? É muito rentável, é uma coisa grande. A produção tem que ser muito grande. E aí, na época,
uma das músicas, ele gostou muito, ele falou, Felipe, eu tô com a Ana Carolina, e trabalhava com a Ana Carolina, Felipe Dilon, Capital Inicial, e ele trabalhava com os grandões aí. Ele falou, ó, aonde eu colocar PA para eles, no Brasil inteiro, eu vou colocar a tua música para tocar. Eu falei, pô, legal. E aí eu ficava sonhando com aquilo, né? Eu falava, porra, tipo assim, Ana Carolina tocando, no Rio de Janeiro, show da Ana Carolina lotado, passagem de som, minha música, tocando lá, e eu imaginando aquilo. Aí eu fiquei naquela brisa, naquela história, mas quando chegou na hora H que o empresário pegou o dinheiro para colocar pra gente, pra nossa música entrar na Malhação, lembra as novelas Malhação que tinha na Globo? E entrar uma música minha na Malhação. E aí, na época, eles pediram muito dinheiro mesmo. E a gente ficou olhando pra cara do outro, eu como empresário na época, ele falou, Filipão, é isso que tu queres mesmo? Eu olhei pra cara dele, eu falei, cara, é isso que tu queres? Eu vou mandar a bala lá. Eu falei, cara, eu vou voltar, cara, vou cantar MPB, vou cantar samba, não quero, cara. Não quero. Aí ele falou, tá bom então. Aí ficou por isso mesmo. Ficou umas coisinhas na história, tipo, tem uns cartazes, tipo, pôster, tem muita coisa minha, né? Eu deixei um pouquinho, tipo, meu cabelo ficou um pouquinho aqui e tal, tipo, meti uma jaqueta de couro e tal, eu fiz uma... Cara, o artista é isso aí, cara, tu tem que viver o momento, entendeu? Tu tem que... Minha mãe... Depois eu vou contar uma parada que eu não posso chamar palavrão, eu sei que eu não posso falar. Mas, cara, lá na frente eu vou contar só uma historinha, tá? De Belém, já voltando de Belém, de São Paulo, aí, eu vou contar uma historinha lá na frente, lá. Então, eu entrei no rock desse jeito. Aí, quando foi em 2006, João, voltando à sua pergunta, eu parei com o rock, morreu. Muita grana, nada. Eu peguei e cortei isso. Aí eu voltei pro samba. Tá? Voltei pro samba. Agora eu te dizer como eu voltei pro samba. Você perguntou como eu conheci, foi como eu entrei no momento CSP. Isso. Aí eu conheci os meninos. Como eu conheci os meninos? Eu fui dar uma canja com eles em um Lava Jato chamado nigeriano. Lava Jato dava gente demais nesse. Era um sambão daqueles pesados, lotado lá. Só que aí já não era na minha área, né? Você vê até pelo jeito do paraense, né? Tipo, não tinha nada a ver com os caras lá, né? Cara, com o bonézão pra trás, então uns brincão, que não sei o quê, umas coisas meio diferentes. Cara, eu entrei lá, aí o menino falou, não, cara, esse cara aí vai cantar Legião Urbana, ele vai cantar, isso não tem nada a ver esse cara aí. E aí eu entrei, fiquei lá no palco com os meninos, mas só que o Lê tinha me levado lá, o Lê do Banjo, que é o camelinho, ele tinha me levado lá, falou, Filipão, segura, os caras têm um certo preconceito, então relaxa, pô. Relaxa que aí quando tu pega o microfone, tu vai mostrar teu talento, porque a casa tá lotada, cara. Não gosta de casa lotada? Qual artista que não gosta de casa lotada? Então tu vai pegar a casa lotada e vai mostrar teu talento. E aí, cara, foi até então que eles me chamaram. Não minto, o cantor não foi da banda. Eu já tava lá atrás, já tava no camarim, o cantor não foi. Cara, aconteceu alguma coisa com a família dele, pra te ver como essas coisas, hein? O cantor não foi, aconteceu alguma coisa com a família dele, os caras falaram, cara, é o seguinte, e agora? Quem é que vai cantar? Não, coloca o Theo pra cantar. E o Theo era o violonista. O Theo falou, não, tô rouco, não vou cantar, cara. Não vou cantar. E agora? Aí o Rodrigo, que é nosso integrante hoje, falou assim, cara, é o seguinte, tem um moleque que ela tá escolhendo, trouxe, cara. Não quer colocar o moleque no fogo logo? Coloca o moleque, já que o moleque tá aí, já mete ele na cara de pau. Já mete ele na cara de pau no palco, aí já se vira aí, pô. Só que aí eu entrei. Quando eu entrei, comecei a cantar, então aí eu virei o vocalista da banda, já de imediato, o produtor falou, porra, nós achamos um cantor. Aí já virei, aí já na semana seguinte, a gente abriu, aí a gente tinha uma agenda, a gente já abriu o show do Pichote, né? No nosso bairro lá, que é o bairro de Pirituba. Fica na zona noroeste de São Paulo. Ninguém fala isso, todo mundo fala Pirituba ou zona oeste ou fala zona norte. Não é, é zona noroeste, fica no centro da zona norte e da zona oeste. O bairro de Pirituba, lá em São Paulo. E aí a gente foi abrir o show do Pichote. E aí tudo muito legal, cara, tudo muito encaixado. Tipo, o Rodrigo, na hora do sorteio, para abrir o show do Pichote, tinha 3 horários. Tipo, a gente queria pegar, lógico, antes do Pichote, né? Que a casa estava entupida, né? Então, tipo, tinha o primeiro grupo que era às 7 horas da noite, né? Tocava de 7 às 9, tinha o segundo que era de 9 à meia-noite e tinha o terceiro grupo que era de 1 às 3. E o Pichote ia entrar só, tipo, 3h30 para 4 horas da manhã, porque lá não tem esse negócio, né, em São Paulo não, cara. É 4 horas da manhã, a casa tá suando, as paredes estão suando, cara. E lotado, os caras entraram 4 horas da manhã só. E aí o Rodrigo pegou, na hora do sorteio, o Rodrigo pegou o papelzinho, porra, olha que legal aí. Aí nós conseguimos, tipo, abrir o show, a gente foi um grupo, tipo, pra abrir mesmo, tipo,
a primeira banda, a segunda banda, e depois fomos nós. E aí foi legal, aí começou a minha trajetória no momento. Aí, João, começou. Aí eu já entrei na noite com momentos aí nesse momento. Eu já entrei, virei vocalista mesmo da banda, aí foi busão nosso que alugaram na época com a galera do nosso bairro para poder ver o show, teve ingresso para todo mundo. E Felipe, tu sai daqui estouradaço, pro Louca Paixão, e vai tentar a sorte em São Paulo. Tu faria algo diferente ou tu seguiria a mesma receita? Porque tu abre mão de um sucesso já consolidado aqui para ir tentar a vida em São Paulo. Tu faria algo diferente ou não? Faria o mesmo caminho? Cara, o que aconteceu comigo, João? O que aconteceu comigo acontece com qualquer artista, cara. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei sentado, tipo, numa calçada, com as minhas pastas, as minhas músicas chorando. Já te perguntar. Chorando, entendeu? Chorando por duas razões. Saudade aqui da nossa galera, da nossa família. Também deixei mulher, também em Belém, também na época. Deixei mulher também em Belém. E não foi comigo. Deixei mulher em Belém. E também com as minhas pastas, cara, que a gente entrou em todas as editoras. Todas as editoras a gente entrou para mostrar minhas músicas como compositor, porque eu já estava escrevendo muito, já estava mandando música para todo mundo na época. Só que minha música, cara, ninguém abraçou a ideia, ninguém quis ouvir, ninguém quis, tipo, quando a gente arranjava aquele CDzinho que era naquela época... Tu reafirma que o eixo sul e sudeste, ele olha meio torto pro artista que vem do norte, nordeste? Cara, eu vou te falar o seguinte, eu te digo que não. Agora tem uma base nisso aí, eu te digo que não pelo estilo musical. Porque nós somos perigosíssimos encostado no Caribe do Brasil ali. São os melhores do Brasil. Não tem pra colocar. Tu não vai achar em lugar nenhum músicos paraenses, que nem os músicos paraenses pra gravar uma lambada, pra gravar um brega, pra gravar uma cúmbia, pra gravar uma salsa. Tu não vai achar em lugar nenhum. Vou te contar uma história rapidinho nesse contexto aí. O Gypsy King veio fazer um show em Belém. Se o Manuel Cordeiro estiver ouvindo isso aqui, porque o Barata já faleceu, mas se ele estiver vendo essa entrevista aí, ele sabe o que eu estou falando. Ele, o Barradas, todo mundo da época do Arilô. A Anicínia, a Suelene, o Joba, todos eles sabem o que eu vou falar aqui. Cara, eles amassaram o Gypsy King. Um empresário do Gypsy King, eles abriram o show dos caras no Olholá. Olholá, tu não conseguia entrar no Olholá. Aí, o empresário foi, na época, com o Barradas, que era empresário, produtor, desde que eles eram da Continental, pô. Eles eram importantes, o Arilô. Eles foram lá, eles chegaram pro Barradas e falou, amigo, como é seu nome? Barradas, por favor, José Barradas. Barradas é o seguinte, cara, que banda é essa aí, cara? Por que vocês fizeram isso? O Barradas falou, cara, vocês são melhores do que a gente 1000 vezes, cara. Eu tô até com medo de subir com a minha banda no palco aí, cara. Que banda é essa aí? Então, quer dizer, os caras do Gypsy King, os caras foram famosos mundialmente, cara. Os caras chegaram aí e o Arilô amassou com os caras na época. Os caras eram bala. O Arilô era a melhor banda, uma das melhores bandas do Brasil. Os caras chegaram a tocar, fizeram na época Bolinha, tudinho. Acho que não sei se chegaram a chegar a Faustão, mas fizeram os programas, os melhores do Brasil na época eles fizeram, né? Tudo. O Arilô fez tudo, entendeu? Então, como eu tô te falando. Programa livre, né? Então, voltando ao assunto que você falou lá. Então, eu acho que é basicamente o estilo musical. Eu acho que o estilo musical, a gente só exemplo, se a gente chegar com CD de samba em São Paulo, eles vão ouvir. É bacana, porque nós temos músicos legais aqui, mas eles vão chegar lá e falar, não, cara, bora fazer o seguinte, bora dar um talento aqui, bora mexer nisso aqui, naquilo ali. Eles são assim, entendeu? Mas pelo estilo musical. Agora, se bater de frente com o nosso estilo musical, ele não vai encostar em nada. Não vai encostar em nada porque não tem nem como encostar, entendeu? Eles mexem alguma coisinha assim. No samba eles mexem. No Rio de Janeiro e São Paulo, alguma coisinha eles dão um pitaco. Eles querem dar o pitaco deles, não é? Porque essas músicas são assíduas, saem de lá, né? Tipo, sai de lá, esse ritmo sai desse eixo. Existe uma briga entre eles, né? O samba começou em São Paulo, o samba foi no Rio e tal. O carnaval de São Paulo é tão forte quanto o do Rio, mas só que o do Rio tem muita propaganda e São Paulo ultrapassou também de propaganda agora. Então, é uma briga sadia, que também eles se unem para também jogar o Brasil, né? Lá pra cima, para vender para Europa, né? Para os Estados Unidos, show. Né? Agora, Felipe, assim, durante esse nosso bate-papo, você fala muito de Belém. E assim, você tem uma ligação muito forte com a música Belém para Brasil desde quando você começou a cantar, né? Do Mosaico de Ravenna. E eu recentemente vendo os vídeos
eu percebi que você continua cantando essa música. É uma música que já virou uma marca tua? É uma música que você gosta de cantar? É uma música que o público pede para você? Como é que é essa relação aí? Ou é puramente eu sou paraense e eu vou levar essa música para onde eu for? Foi, essa música aí foi uma regravação do Mosaico de Ravena, que é do Edmar, né? A gente pegou na época, lá com o Barata falou, Filipão, tem uma música aqui, cara, pra ti aqui. Eu vou te mostrar. Ele cantou pra mim ela. Eu falei, cara, eu adoro essa música, que minha mãe gosta dessa música, o pessoal gosta dessa música aí. Aí ele falou, cara, tua voz é grave, dá pra te fazer, faz no original mesmo, faz em Lá menor mesmo. No original, e grava aí que tu vai, vou dar-lhe uma pancada, bora fazer ela aí, Júlio. Pode fazer, à vontade. Vão destruir o ver o peso pra construir um shopping center. Vão derrubar o Palacete Pinho pra fazer um condomínio. Coitada da cidade velha que foi vendida pra Hollywood pra ser usada como um albergue no novo filme do Spielberg. Quem quiser venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. A culpa é da mentalidade criada sobre a região. Por que que tanta gente teme e norte não é com M? Nossos índios não comem ninguém e agora é só hambúrguer, que ninguém nos leva a sério. Só o nosso minério. Quem quiser venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. Aqui a gente toma Guaraná quando não tem Coca-Cola. Chega das coisas da terra e o que é bom vem lá de fora, transformados até a alma, sem cultura e opinião. O nortista só queria fazer parte da nação. Chega de malfeitura, chega de triste rima. Devolvam a nossa cultura. Queremos o norte lá em cima. Porque onde já se viu, isso é Belém, isso é Pará, isso é Brasil, isso é Brasil. Muito bom, né? Felipe Melo se liga no samba, rapaz. Já pensou esse cara, quando ele canta essa região, estoura. Aí a galera chora, aí todo mundo bebe, todo mundo se abraça. É uma guerra quando o Felipe canta. Vira o copo. Vira o copo. Felipe, a gente tem ainda uns 10 minutinhos de programa. Sim. Cara, então você chegou em São Paulo, decidiu que realmente iria seguir ali com Momentos SP, uma galera que a gente acompanha o trabalho daqui. Vocês já vieram a Belém fazer show aqui, né? Essa rapaziada Sim. toda veio para cá. E os projetos daqui para frente com Momentos SP, projetos do Felipe Melo, como é que você tem em mente essa continuação da sua carreira? Não, sei, como eu falei para vocês, eu vim para Belém agora, né? Para me encontrar com meu pai, com a minha mãe, com o Júlio. A gente tem umas coisas para fazer, eu e o Júlio aí, alguns projetos para fazer. Estacionei um pouquinho, né? Aí a gente montou uma banda, tá fazendo shows aí em Belém. E tem a gravação do audiovisual do Momentos SP agora lá em São Paulo. A gente deu uma parada, os meninos estão me esperando. Todo mundo tem suas tarefas de manhã e à tarde, como a gente fala, né? A maioria dos músicos, né? Você hoje em dia, para viver de música, é complicado. Até os grandões não vivem tanto de música. Só um exemplo, os grupos de Brasília que regravaram as músicas, o Menos é Mais, ele trouxe todo mundo que era da década de 90 para trabalhar de novo.
todo mundo, todas as bandas, tá todo mundo sendo contratado, todo mundo rodando no Brasil. O Menos é Mais fez um trabalho muito legal, cara. Eles usaram a internet para fazer um trabalho muito legal de impulsionamento, impulsionou todos os grupos e colocou todo mundo no cenário de novo, né? Todo mundo no cenário de novo. Então é difícil, mas para quem consegue viver de música, é bacana. É bacana, tipo, tá vivendo um sonho, tá apaixonado por aquele sonho e tá vivendo só de música. É bacana. Felipe, qual é a sensação de estar cantando em casa, né? Eu vejo, assim, você domingo esteve no Paraclube fazendo o seu pagode lá, né? Então, fiquem atentos na agenda do Felipe Melo. Mas a gente percebe que o público da nossa época, né? Vamos colocar assim, estava lá também. Né? Então, assim, tu revê esses amigos, né? A galera que te acompanhou no início. Cara, foi muito legal. A gente fez uma lista de não sócios, né? Porque todo mundo não é... Também, todo mundo chega a ser sócio do Paraclube, né? Uma lista de não sócios, cara, deu muita gente. Foi muito, muito bom o reencontro do pessoal. Vizinhos, assim... Galera da família, né, Júlio? Os primos. Muita gente legal lá. A nossa galera do Paraclube, que nós crescemos junto, batendo bola lá também. Todo mundo. Muito legal. Foi um bate-bola lá. Todo mundo, resenha do pessoal. Todo mundo tomando cerveja, brincando, namorando. Tinha muita mulher no clube. Teve umas filmagens. Rapaz, foi muito legal. Uma festa bonita. Domingo agora, gente. Eu posso falar? Claro. Domingo agora, tá? A partir das 15 horas no Paraclube, tá? O meu show vai ser de 15 às 18 horas na beira da piscina, tá, gente? Não importa, se chover, a gente viu, né, aquela chuva do domingo passado, foi muito forte. Mas se chover, gente, o samba é na parte coberta, pode ir, que tem uma estrutura legal, tem buffet do clube, tem restaurante, tem comida, tem bebida, você pode levar a criançada, a molecada pra tomar de piscina, tá bom? Domingo agora tem Felipe Melo e banda, direção musical do nosso integrante lá do Momento SP, Júlio Mendes, meu irmão de sangue, que vai estar fazendo a direção e a produção musical do meu show no palco, lá com o Momentos SP. Não, lá comigo, desculpa, cara. Relação. É que é a relação. E deixa eu mandar um abraço para São Paulo, para os meninos, né? Porque TV... Canal 14. Canal 14, né? Ó, deixar um abraço para os meninos, Rodrigo Bizac, Fernando Fernandes e Guilherme Dimas, que são os nossos integrantes da nossa banda. Nós 5, 2 paraenses e 3 paulistas, que carregamos esse nome aí por São Paulo. Sempre agenda cheia, só casa lotada. A gente até brinca, cara, como é que uma banda, tipo, tá na noite, é da noite, só pega show lotado e ainda não fez sucesso nacionalmente. Todo mundo cobra isso da gente. Gente, bote uma coisa na cabeça de vocês. Qualquer empresa que você for trabalhar, você precisa de o quê? Investimento e propaganda. Então, qualquer empresário, qualquer investidor, eles não investem em pessoas novas, em pessoas que estão começando, e não vão para essa, eles querem investir em quem já aconteceu. Então essa história do já aconteceu, a gente está fazendo o nosso trabalho para essa história do já aconteceu. Não serve só para minha banda, serve para todas as bandas do Brasil, não é só para de Belém. Eu já aconteci, então tu já aconteceu, então tu vai ter empresário, tu vai ter propaganda, tu vai ter televisão, tu vai ter tudo. Enquanto tu não tiver acontecido, tu não vai ter nada disso. Corre atrás, come prato de comida e grama para te conseguir chegar, que é difícil, tá? É muito difícil. Todo mundo acha, é fácil, tem internet, tem isso, tem aquilo. Negativo. Difícil para todo mundo. Vá e não desista dos seus sonhos. Bom, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui com o Felipe Melo e no Se Liga no Samba, o meu, o seu, o nosso programa de toda quinta-feira, 22 horas, aqui no Canal 14, no YouTube do Canal 14 e em seguida a gente migra para o Ligados no Carnaval. Joãozinho, papo bom hoje, né? Papo, hoje é assim, se a gente pudesse, continuaria aqui por mais 5 horas, né? Tranquilo, né? Então também se despede da galera aí. Você que nos acompanhou em mais uma quinta-feira, muito obrigado. Quinta-feira tem mais. Fique agora com muito samba, muito pagode, com Felipe Melo. Muito obrigado, Jaime Machado, por mais uma quinta-feira. Obrigado, Joãozinho. Felipe, o momento é seu, né? Queria te agradecer ao Júlio pela essa simpatia de vocês, de estarem aqui com a gente, ter aceitado o convite para gravar o programa, para estar aqui sempre muito solícito com a gente, né? Que a gente possa cada vez mais fortalecer essa amizade e fortalecer também o samba, o pagode, não só em Belém. Mas o nosso foco é exaltar, sim, vocês que são daqui. Então, o final do programa é de vocês, o que vocês quiserem falar, fiquem à vontade e a gente encerra com música. Deixa um abraço a todo mundo do Liga do Samba, né? Ligados no Carnaval e o programa é o Se Liga no Samba. Esse aí. Todo mundo...
a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todas as pessoas do Ligados no Samba. Do carnaval. Ligados no Carnaval. Se liga no samba. E se liga no samba. Muito obrigado, gente. Obrigado, Jaime. Obrigado, João. Vocês são especiais. Fora de série. A gente está aqui sempre, 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 sempre. Pode Júlio. fazer um poporri aí, o que você quiser. Pode Vamos fazer? encerrar, pode. Vou fazer uma Ana Carolina pro meu Pronto. pai. Posso fazer, Júlio? Mi maior, por A favor. música é sua. Valeu, galera. Se liga no samba, hein? Canal 14, Felipe Melo. Grande beijo. Vou viver como alguém que só espera um novo mundo. Há outras linhas no caminho onde vou. Às vezes ando só, contando passos com a solidão. Momentos que são meus e que eu não abro mão. Já sei olhar o rio por onde a vida passa. Se me precipitar e nem perder a hora, escuto no silêncio que há em mim basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. A rua vai banhar esse lugar e eu vou lembrar você. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, que ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não dava fim. Até desacreditei de mim. No meu coração já estava acostumado com a solidão. Você iria ficar, você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar. Assim, nararara, nararara. Muito obrigado. Ainda bem. Valeu. Quem sabe, sabe. É igual, mano. Top. A menina vai tirar uma foto nossa.